como se calcula os outros critérios para diferentes usos da água, não é? Tendo em vista que o critério de potabilidade nós já estudamos, então hoje a gente vai falar sobre os diferentes critérios para outros usos. A gente vai falar um pouquinho de dessedentação de animais, de recreação, critérios para irrigação e proteção da vida aquática. Vou dar um primeiro exemplo para vocês de um critério de irrigação. O critério de irrigação é um dos critérios mais complexos que nós temos para calcular, porque ele é muito dependente da situação de cada país. Então, para que a gente consiga calcular um critério de irrigação, a gente precisa ter dados de fitotoxicidade daquele agrotóxico, por exemplo. Imagina um herbicida. Vocês podem imaginar que o herbicida pode e deve, não é, prejudicar o crescimento das plantas. Claro que depende do modo de ação daquele herbicida, mas é muito importante, então, que a gente tenha dados de fitotoxicidade e uma quantidade suficiente de dados que represente as culturas que são importantes para o país, tá? Então, para que eu possa fazer esse cálculo, eu vou precisar calcular a concentração que pode ter no solo para que eu proteja a minha cultura. E com base nessa concentração máxima, então, que eu vou ter no solo, que vai ser calculada com base em todos os dados que eu tiver, usando a espécie mais sensível, e no caso eu até coloquei um tomate, porque em geral o tomate é bastante sensível a uma série de agrotóxicos, então muitas vezes, especialmente se aquele país tem o tomate como uma cultura importante, é fundamental que esses dados sejam levados em conta na hora de calcular quanto que pode ter numa água para irrigar uma cultura. Então, a partir do momento que eu tenho dados de toxicidade, eu vou conseguir, calculando aqui por um algoritmo, a quantidade máxima que eu posso ter do composto por quilo de solo, depois calculando com base nessa concentração aceitável no solo, eu vou multiplicar pela densidade do solo, que pode variar de lugar para lugar, e vou multiplicar pelo volume de solo e pela taxa de irrigação anual, quanto eu estou irrigando anualmente, porque vocês pensam comigo, é muito mais complexo aqui do que o caso do ser humano, que a pessoa bebe diretamente a água. Aqui não, você está irrigando. Então, é uma conta complexa. Eu não quero que vocês nem aprendam como calcular isso, não é isso. Eu só quero dizer para vocês que o máximo que a gente pode ter numa água para irrigar não depende nada do NOAEL do mamífero, não tem nada a ver com o NOAEL do mamífero, pelo contrário, vai ter a ver com NOAEL e LOAEL das culturas, dos testes de fitotoxicidade que eu tiver, divididos por fatores de incerteza, etc., de forma que eu chegue a uma concentração máxima que seria seguro irrigar qualquer das culturas que eu levei em conta para o meu cálculo. Esse critério de irrigação não é ainda calculado no Brasil. Nós utilizamos esses critérios baseados especialmente em dados do Canadá. Utilizávamos também dados da Argentina, mas por questões... A Argentina calculou vários critérios para todos os usos da água, muito bem feito, inclusive para irrigação, mas, infelizmente, por motivos políticos, o site deles saiu do ar e a gente não tem mais essa fonte. Mas eles utilizaram também a metodologia do Canadá. Para dessedentação de animais, a gente usa também NOAEL, que vem de mamíferos. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como que a gente calcula no caso de uma ovelha, tá? Então, no caso de uma ovelha, a gente vai usar um NOAEL de ovinos. Nesse caso aqui, nós tínhamos um NOAEL de um mamífero, e para os ovinos, então, a gente vai calcular a mesma ida, mas agora ela vai ser
dividida por um fator de incerteza menor do que os nossos fatores de incerteza, porque aqui nós estamos falando de animal para animal, se eu tiver de um experimento com um rato, um experimento com um camundongo, é muito mais próximo de outros mamíferos, e aí nós vamos então ter o nosso NOAEL, que vai ser dividido então por fatores de incerteza menores, e a gente vai calcular a nossa TDI, que é muito parecida com a do ser humano, 0,042, no caso, miligramas por quilo de peso corporal por dia, tá? Se você realmente for fazer esse trabalho de forma bastante séria, é muito importante você ter também dados de aves, porque que representam as galinhas. Nós publicamos recentemente um trabalho bem bacana de uma pós-doc minha, onde a gente está propondo como calcular critérios de descendentação de animais para pensando num cenário aqui do Brasil, que é diferente de outros cenários, e a gente publicou esse trabalho. Se alguém tiver algum interesse, pode me pedir que eu possa enviar. Mas a conta é muito parecida do critério, onde a gente vai então utilizar a nossa ida, que pode ser até por acaso igual à ida do ser humano, multiplicada agora, desculpe, por 120 quilos, no caso, que é quanto pesa uma ovelha, com uma fração de ingestão, no caso, de 0,2, porque os animais também estarão expostos pelo alimento, né? Os agrotóxicos entrarão também pelos alimentos, dividindo, nesse caso, olha que interessante, por 15 litros de água. Por quê? Porque uma ovelha em lactação pode tomar até 15 litros de água por dia. Então, vocês veem que a TDI pode ser até próxima da TDI dos mamíferos ou do ser humano, porém, as condições de exposição são muito diferentes, levando, então, aos seus específicos critérios de qualidade de água. Infelizmente, também o Brasil não adota nenhum algoritmo para isso específico, a menos esse trabalho que nós publicamos, inclusive junto com o pessoal da Embrapa, mostrando, inclusive, diferenças no comportamento dos animais. Por exemplo, uma vaca, as vacas no Brasil normalmente são criadas soltas, diferente soltas no pasto, então elas consomem mais água do que outras que vivem mais confinadas. Aqui o clima é mais tropical. Enfim, existe uma série de coisas que a gente tem que saber antes da gente calcular os nossos critérios de descendentação de animais. Mas, infelizmente, o Brasil utiliza esses critérios, vocês nem imaginam, né, que eles utilizam, vou mostrar como. A gente copiou de novo de outros países, quando a gente fez a CONAMA 357 e a 396, que são as que consideram esses usos da água, né? Critérios de qualidade de água de recreação também são específicos. Vocês podem imaginar que a questão de irritação e a absorção dérmica passa a ser muito importante nesse caso, porque se você está em recreação, você fica horas dentro da água. Existem pouquíssimos dados na literatura sobre como fazer esse cálculo. O Canadá também é um país que tem os algoritmos determinados. A Austrália utiliza um critério bem simplificado para isso. Ela usa os mesmos valores de consumo humano, mas ela considera que, em vez da pessoa beber 2 litros de água por dia, ela, recreando, estaria consumindo de 100 a 200 ml de água. Então, significa que o critério de recreação lá na Austrália é basicamente 10 vezes maior do que o critério de potabilidade. Mas isso não vale para todas as substâncias, não vale para a recreação no caso do Brasil. Imaginem o tempo. Imaginem copiar esses valores, por exemplo, do Canadá. O Canadá é frio pra caramba. Quanto que vocês acham que uma pessoa fica nadando no Canadá? Né? Nadando outdoor, numa represa, num rio? Muito menos do que no Brasil. Então, o tempo que a pessoa fica exposta aqui provavelmente é muito maior, fazendo com que a nossa exposição também seja muito maior, tanto por ingestão, como por absorção dérmica, como por inalação, porque aqui, inclusive, a água é muito mais quente. Então, é muito, muito importante que a gente leve em consideração todos os parâmetros de um país tropical como o nosso,
na hora de fazer essas contas. Mas, infelizmente, não é assim que o Brasil faz, por falta de dados, por falta de conhecimento das pessoas que fazem a regulamentação sobre esses assuntos e na falta de órgãos que tenham vamos dizer, não a responsabilidade, mas órgãos que, de fato, se debrucem sobre o problema e definam como serão os nossos algoritmos. Senão, a gente fica copiando de forma totalmente aleatória dados de outros países. E vocês vão ver que isso vai ter, sim, um importante reflexo na qualidade da água que a gente vai escolher lá na frente. E na qualidade da água que nós, como engenheiros ambientais, tecnólogos ambientais, vamos ser obrigados a manter a qualidade, que é o caso do CONAM. Muito bem. Só para vocês saberem, é muito interessante, por exemplo, essa questão de absorção dérmica. Foi feito um estudo que alguns compostos clorados, esses que a gente se preocupa tanto quando a gente regulamenta águas de bebê, existem alguns compostos clorados que eles têm muito maior absorção via dérmica do que a via oral. Então, passa a ser mais importante, às vezes, o seu banho, as condições do seu banho, para você se precaver de se expor a alguns compostos, do que exatamente a ingestão. Mas isso é apenas um detalhe para vocês verem o quão complexo essa área de exposição e de entendimento das condições genéricas de exposição que a gente tem que adotar quanto elas podem interferir nos nossos valores. Muito bem. E por último, então, o que nós vamos sim estudar a fundo nesse nosso trabalho serão os critérios de proteção da vida aquática. Então, nós vamos separar no nosso trabalho o parágrafo sobre critérios de potabilidade e o seu respectivo cálculo do critério, e os critérios de proteção para a vida aquática, separadamente, tá? Os países, eles têm diferentes formas de lidar com esse problema. Os Estados Unidos é o país que tem a forma mais complexa de lidar com esse assunto, tem regras bastante rígidas. Nos Estados Unidos, para que você calcule um critério de proteção da vida aquática, você precisa de dados de pelo menos 8 famílias de organismos de diferentes níveis tróficos. Eu preciso de 2 tipos de peixe, enfim, algas, crustáceos, plantas, vários tipos, plantas superiores, enfim, pelo menos 8 tipos, 8 famílias diferentes, fazendo com que a quantidade de dados necessárias para que eu obtenha um critério é bastante grande. E para muitas substâncias químicas, a gente não dispõe desses dados. Então, é muito difícil utilizar o critério dos Estados Unidos. A Europa já é muito mais prática em relação a isso e utiliza muito mais esses critérios no dia a dia dela, e são com base nesses critérios, com base nessas regras que nós vamos calcular o nosso trabalho. Para a Europa, a gente precisa de ter pelo menos 3 níveis tróficos, dados de 3 níveis tróficos, em geral, uma alga, um microcrustáceo e um peixe, claro que se tiver muito mais, muito melhor, mas com 3 níveis tróficos, sendo testes crônicos, eu consigo fazer um cálculo do que a gente chama de PNEC, que é uma concentração que a gente não espera nenhum efeito adverso, que a gente vai chamar aqui no nosso trabalho de critério de qualidade de água. Se a gente não tiver dados de crônicos, a gente pode sim fazer nossos critérios com base apenas em dados agudos, e nós vamos ver isso com detalhe na próxima aula. Então, para o cálculo desse que a gente chama de PNEC, né, dessa concentração que a gente prevê que não deve causar nenhum efeito adverso, a gente vai incluir
não vai ser somente o uso do menor NOAEL ou o menor C50 obtido nos resultados, mas a gente vai incluir em cima deles, além da gente pegar o menor de todos eles, né? O menor de todos os NOAEL, se eu tiver um NOAEL para o peixe que foi 1, para a Dáfnia 0,1 e para a alga 10, eu vou utilizar o NOAEL da Dáfnia e ainda vou colocar fatores de incerteza, que vão ser no mínimo de 10, quando eu tenho 3 níveis tróficos, quando eu tenho menos níveis tróficos vai variar, e também nós vamos ensinar isso para vocês bem direitinho na próxima aula, tá? Também a gente vai levar em conta dados de organismos aquáticos marinhos e de água doce, dependendo do critério que a gente vai calcular. Então, se a gente está propondo critérios para a vida aquática de água marinha ou de água doce, a gente vai poder usar dados diferentes, portanto, critérios diferentes. Então, agora, eu vou contar para vocês por que toda essa confusão que eu estou fazendo na cabeça de vocês, mostrando como calcula, como deixa de calcular os critérios. Porque vocês, quando usam o nosso CONAMA 357, vocês estão, quando vocês olham para aquele número que está lá no CONAMA, na classe, por exemplo, na classe 1 de água, ou classe 2, para substâncias químicas, tanto faz, classe 1 ou classe 2 do CONAMA, prevê um grupo de usos da água, e eu vou comentar quais são esses usos agora. E para que eu possa saber qual é o valor que protege para todos aqueles usos, eu preciso saber, para cada um dos usos, qual é o critério que eu vou utilizar. Então, agora eu vou poder responder aquela pergunta que alguém me fez lá no começo, por que a gente tem que rever os critérios quando a de potabilidade, porque no Brasil nós só temos essas duas, a de potabilidade ou o CONAMA, né? Nós não temos uma lei para dessedentação de animais, nós não temos uma lei para irrigação, nós não temos uma lei para recreação, nós temos simplesmente para água, nós temos uma regulamentação de água de bebê e a CONAMA 357, que cada um acha que é uma coisa. Até que não resisto de contar para vocês que alguns anos atrás, eu estava conversando com um grupo de biólogos, inclusive pessoas muito experientes na área ambiental, e eu fiz essa pergunta. Falei, gente, o CONAMA 357, aqueles valores que estão lá, protegem para qual uso da água? E esses meus colegas imediatamente falaram, Gisela, que pergunta mais boba. É claro que é para proteção da vida aquática, porque o CONAMA é do meio ambiente e a potabilidade é do Ministério da Saúde. São coisas completamente diferentes. E, pasmem, não tem nada a ver essa resposta. Nada a ver. Por quê? Vou contar para vocês como é que a gente escolhe os critérios que vão colocar lá na classe 1 e 2, por exemplo, do CONAMA 357. E se vocês forem mais à frente, lerem a 396, que eu pedi muito para vocês lerem, que eu quero, faço questão que vocês entrem em contato com ela durante o nosso curso, né? Vocês vão ver a importância do que eu estou dizendo. Então, quando eu estava lá nos anos 2000, 2000 e pouco, discutindo a 357 em Brasília, que eu fui representante da CETESB, juntamente com mais 2 ou 3 colegas, nós éramos os representantes da CETESB, na verdade, nós representávamos a Associação Brasileira das Empresas de Meio Ambiente, a ABEMA, e nós participamos da revisão da regulamentação antiga, da CONAMA 20, como ela era chamada, para a gente construir a 357. E foi lá nesses anos 2000 que eu entrei em contato com isso, porque, gente, nunca ninguém tinha me falado nada. E olha, essa professora fez uma boa faculdade. Fiz biologia, fiz colégio técnico da Unicamp, biologia na Unicamp, mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp. Então, era para eu saber alguma coisa a respeito, mas eu não tinha a mínima ideia de como aqueles números foram parar no CONAMA. Então, eu quero que vocês me respondam. Vocês sabem
Sabem como os números foram parar lá na classe 1? Queria que todo mundo me respondesse aí pelo chat. Se vocês sabem ou vocês nunca, vocês foram apresentados para os números do jeito que eles são. Tipo, classe 1 precisa de ter aquele valor. Mas, ó, todo mundo está dizendo que não sabe. Mas todo mundo já usou o CONAMA 357. Na outra aula eu perguntei, todo mundo falou: nossa, professor, CONAMA 357, já ouvi muito. Todo mundo fala dele, não é? Porque vai falar de tratamento, tem que cumprir o CONAMA. Vai falar de monitoramento, tem que cumprir o CONAMA. Todo mundo. E nunca ninguém se perguntou, não é? Como é que aquele número foi parar lá. E eu me lembro que quando eu me perguntei, eu fiquei, assim, horrorizada de saber que eu não sabia, entendeu? Então, agora vocês vão aprender como é que os números foram colocados lá e por que a gente está em maus lençóis em relação ao CONAMA, tá bom? Vou dar um exemplo de como era o nosso trabalho lá no CONAMA para escolher para a classe 1 e 2, tá? Por exemplo, para a classe 1 ou 2 do CONAMA, para a parte química, estou falando, aquela água de classe 1 e 2, ela vai poder, a gente quer valores que estejam lá, o valor que estiver lá, tem que garantir os diferentes usos da água que estão previstas para aquela classe de água. Então, lá na classe 1 e 2, diz o seguinte: nós temos que ter água para a gente, a qualidade da água, né, para estar adequada com a classe 1, ela precisa ter o quê? Garantir a preservação da vida aquática, garantir o consumo humano com tratamento simplificado, ou seja, nem sem considerar remoção, garantir a dessedentação de animais, garantir a irrigação e garantir a recreação. Esses são os 5 usos, tem mais, mas são os 5 usos preponderantes, mais importantes da classe 1 e 2. Então, para que eu consiga pegar um valor e atribuir à classe 1 do CONAMA, eu vou precisar saber qual vai ser o valor que eu vou usar como critério de qualidade de água para preservação da vida aquática. Por exemplo, o Brasil, para o cobre, o Brasil usou o número 9. E sabe de onde veio o número 9? Da legislação americana, da EPA. Não tem para o Brasil nenhuma regra como calcula. Para o consumo humano, nós usamos a regulamentação brasileira, que na época era a portaria antes da 2914, nem me lembro mais o nome dela, tá? Então, é a portaria de potabilidade. Foi utilizada aqui na nossa tabelinha para a gente escolher qual seria o número que eu tinha que colocar no CONAMA para que eu pudesse fazer todos os usos da água. Dessedentação de animais, nós escolhemos o número 500, microgramas por litro. Sabe de onde veio? Do Canadá. Porque na época, a gente pegava as coisas das legislações que existiam no mundo, pegamos do Canadá. Irrigação, também pegamos do Canadá. E recreação, não me lembro, acho que também foi do Canadá. Muito bem. Escolhemos qual era o valor máximo que eu podia ter de cobre para recreação, para irrigação, para dessedentação, para o consumo humano e para a preservação da vida aquática. Então, agora vocês vão me responder. Se eu tiver que ter um único valor que garanta os múltiplos usos da classe 1 para o cobre, qual é o número que eu tenho que escolher para colocar na classe 1? Por favor, me respondam no chat. Eu vou querer, então, pensem comigo, eu vou querer colocar um número, que vai ser o máximo que pode ter na água, que vai garantir todos aqueles usos previstos na classe 1 do CONAMA 357. Qual seria o valor que vocês escolheriam? Muito bem. Vou de 9. Que bom, todo mundo foi de 9. Porque é o 9 mesmo que está lá no CONAMA. O 9 é o máximo
que pode ter na água para que todos os usos sejam preservados. Porém, uma água acima de 9, eu posso beber? Responda no chat, sim ou não. Eu posso beber uma água que esteja com cobre acima de 9? Sim, pode, porque a potabilidade é 2000, certo? Então, gente, o que que acontece no CONAMA? Cada número que vocês veem lá, por trás dele tinham pelo menos 5 números diferentes. E a gente escolheu o menor deles, para garantir todos os usos da água. Então é um absurdo a gente exigir, por exemplo, que para irrigar uma planta, eu tenha que ter uma água que atenda a CONAMA 357, classe 1 e 2. Vocês vão falar: "Como assim, professora?" Como assim? Digo eu. Por que que para eu irrigar uma água, eu preciso cumprir a CONAMA 357? Eu não preciso cumprir a CONAMA, eu preciso cumprir o critério de irrigação. Mas qual é o critério de irrigação? Ninguém sabe, porque está por detrás daquele número que aparece no CONAMA. Então, quando eu vou dar para vocês uma aula só de CONAMA, onde eu vou explicar direitinho, vou contar para vocês, para vários parâmetros, qual foi o valor que mandou na lei. Às vezes, era o valor de potabilidade, que era o valor mais baixo de todos os usos. E, obviamente, se o valor de potabilidade mudar do país, eu tenho que mudar o CONAMA, porque porque lá no CONAMA fala, a água tem que garantir que aquela água possa ser servida na população com tratamento simplificado, ou seja, basicamente cloração. Então, o valor que tem que estar lá é o próprio valor da potabilidade. Eu vou dar uma aula só de CONAMA para vocês lá na frente, lá no final, gente, eu vou dar uma aula só de CONAMA para vocês e nós vamos discutir isso muito mais. Mas o que é importante vocês saberem que o Brasil usa sim todos esses critérios de qualidade de água que foram lá embutidos no CONAMA 357, tá? E que não tem ata e ninguém sabe qual foi, mas eu sei, porque como eu participei, se vocês forem um dia na minha sala e quiserem saber, eu mostro para vocês onde estão todas as minhas memórias de todas as contas, de tudo que foi feito naquela época para a gente chegar nos números, e eles estão extremamente defasados, como vocês podem imaginar. Na época, esse assunto era muito menos disponível na literatura, tudo mudou de lá para cá. CONAMA é de 2005, então assim, já está gagá de velha e é deprimente saber que a gente tem uma legislação tão torta, né? E às vezes tão criticada, né, por muitos que a utilizam, porque eles não entendem a legislação. Depois eu também vou explicar a diferença de enquadramento, de condição de qualidade, etc., lá na frente, tá bom? Mas tudo isso para vocês verem por que que eu me interessei, né, com relação aos critérios de qualidade de água. Porque eu considero que para você fazer uma boa gestão do recurso hídrico, você precisa saber cada um desses critérios para tomar uma decisão do que você vai fazer com uma água, né? Muitas vezes, uma água, por exemplo, que contém altas concentrações, que seria para beber inviável de nitrato, eu posso usar na irrigação. Aliás, nitrato até bom na irrigação, é nitrogênio. Então, eu poderia fazer uma gestão muito mais interessante dessa água se eu soubesse todos esses valores. E, pelo menos para a proteção da vida aquática, vocês vão aprender a calcular, e nem sempre é menor. Muitas vezes é menor do que o consumo humano, mas não é para todas as substâncias que é menor. Para substâncias carcinogênicas, por exemplo, em geral, a potabilidade é o valor mais restritivo, tá? Então, espero que eu tenha, pelo menos, dado para vocês motivos para se interessar por aprender mais um cálculo de critérios de vida aquática e para saber que existem vários outros critérios e que é com eles que vocês deveriam trabalhar quando fossem fazer gestão da qualidade da água, tá?
Então, vamos às conclusões da nossa aula, né? O que que a gente pode concluir, então? Concluir que cada país deve ter o seu método definido e suas bases de dados padronizadas. Não é possível que a gente fique copiando cada hora de um lugar, porque nos Estados Unidos é um número, as espécies dos Estados Unidos podem ser outras, as nossas necessidades podem ser diferentes. Nós estamos num país tropical, nós podemos ter algumas diferenças em termos de temperatura, etc., que façam com que os nossos valores precisem ser diferentes. Mas o mais importante é que a gente tenha método, a gente tenha protocolo para definir esses critérios, coisa que o Brasil não tem. Vocês vão ver que nós utilizaremos os critérios utilizados pela Europa, porque nós não temos critérios no Brasil, apesar de a gente já ter feito propostas, etc. Hoje, ainda assim, o IBAMA ainda tem discutindo grupos de trabalho para que o IBAMA comece a pensar a definir critérios de qualidade para a vida aquática, para o solo e para etc, etc, que vai ser necessário. Muito bem. As substâncias elas devem ser escolhidas em função da importância delas e da ocorrência delas no país. Por isso que eu estou pedindo para vocês fazer um trabalho com agrotóxicos que são utilizados no Brasil em quantidades diferentes, que teoricamente seria muito importante que a gente soubesse quanto, para saber o tamanho do problema, quais são, se é maior ou menor a chance de eu encontrar esse agrotóxico na água. Por isso, estou ensinando vocês como avaliar as características fisicoquímicas deles, para a gente saber se tem lógica esperar que eles ocorram na água, para que a gente possa pensar se a gente vai ter que regulamentar ou não. Será que cadê o monitoramento dessas substâncias para que a gente possa definir se vale ou não a pena colocar essas substâncias lá no nossa legislação, no caso no CONAMA 357 ou na portaria de potabilidade. As legislações elas devem ser dinâmicas e sempre que necessário elas devem ser revistas. Tanto é que a gente defende, como a gente fez na 396, que os padrões fiquem num anexo. Por quê, gente? Porque aí eu posso ir lá em Brasília e pedir para abrir somente a discussão dos padrões. Então, eu abro uma discussão não da regulamentação como um todo, porque é super complicado isso, pode ter retrocessos, etc., mas eu discuto apenas os padrões. Então, se elas estiverem num anexo, diferentemente do que acontece na CONAMA 357, na 396 elas estão no anexo. E na 396, nós colocamos lá cada critério por cada uso da água. Por isso que eu quero muito que vocês façam um download, essa tarefa para vocês na próxima aula, fazer o download e eu vou sortear um de vocês para me falar alguma coisa, um ou mais de vocês, para vocês me comentarem sobre a CONAMA 396. Então, por favor, todos na próxima aula que tenham pelo menos feito o download e olhado e apreciado aquele anexo, tem 2 anexos, o anexo onde tem os padrões, e lá aparecem os padrões por qualidade de água, e também aparecem os limites de quantificação praticáveis na época que a gente fez essa legislação, que foi lá no ano de 2008, imagine, já fazem 12 anos, que já é uma regulamentação extremamente velha, e ninguém de vocês ainda tinha ouvido falar. Então, voltando aqui, as legislações devem ser dinâmicas e prever alterações sempre que necessário. A existência de critérios por usos individualizados permite melhor gestão do recurso. Então, se eu vou falar em critérios para irrigação, eu estou falando de fitotoxicidade, eu estou falando de critérios para um uso individual. E esses são os critérios que a gente precisa adotar quando a gente for fazer a gestão da água que a gente vai produzir. A área da saúde, agricultura e meio ambiente devem estar sempre integradas, ou seja, nada de falar que a potabilidade do Ministério da Saúde, que não tem nada a ver com a agricultura, que não tem nada a ver com o meio ambiente, pelo contrário, está tudo interligado. Então, a gente tem que fazer isso de forma
coordenada, utilizando mesmos doses de referência, protocolos harmonizados. Eu não posso, e é o que acontece hoje, gente, eu não posso usar para legislação, para regulamentação, para declarar uma área contaminada, eu uso um valor de potabilidade, porque eles usaram os valores de potabilidade na época, e diferentes dos valores de potabilidade que estão sendo vigentes hoje. Como que eu declaro uma área contaminada usando um valor baseado em ingestão para o ser humano, em potabilidade para o ser humano, sendo que a portaria de potabilidade hoje já é outra. Então, é óbvio que a 420 tem que ser revista assim que uma portaria nova de potabilidade saiu. Até a norma BNT, não sei se vocês, acho que vocês lembram, algum de vocês, norma BNT 10.004, que trata de classificação de resíduos sólidos para ser perigoso, que tem lá uma norma de solubilização, aqueles valores que estão lá, minha gente, é nada mais, nada menos do que os critérios de potabilidade, que importaram naquela época, lá em 2000 e não sei quanto, 1900, não sei quanto, não me lembro de quando é, a ABNT de 10.004. Então, essas coisas estão todas interrelacionadas, mas como a gente não sabe quais são essas interrelações, a gente acaba se perdendo nesse arcabouço legal e se tornando um robozinho, né? Um robozinho. A gente pega o número da lei, tem que atender esse valor. Não quero saber por quê, tem que atender esse valor. E eu vou lá e faço atender aquele valor, né? Tem vários exemplos interessantes que a gente tenha uma sensação de que aquilo é um valor extremamente perigoso e não é apenas um valor que tem a questão organoléptica que está valendo. Então, a gente tem que saber, cada um, quais as substâncias eu devo colocar. Será que o número de substâncias que tem hoje no CONAMA são as substâncias mais representativas do país? Cadê os dados de monitoramento em rios e represas? E na água subterrânea? Cadê os dados de orgânicos em água subterrânea? A gente não tem dado algum. Ou seja, a gente nada num mar de incertezas e dúvidas, né? Mas muitas das pessoas que fazem a parte de comando e controle acham que aqueles valores são imutáveis, são bandeiras ambientais e nem se preocupam em saber se eles foram bem fundamentados, e muitos deles não estão bem fundamentados. E muitas vezes copiados de outros países com realidades diferentes, geologias diferentes. Muito bem. Então, lembrando daqueles paradigmas que a gente discutiu lá no começo da nossa aula anterior, a gente tinha falado, né? Que o paradigma é errado. Os valores que protegem a saúde humana são sempre os mais restritivos. Não. Por exemplo, o glifosato para a irrigação tem que ser muito mais baixo do que o valor do ser humano. Não faz nenhum sentido essa fala de achar que para o ser humano é muito mais restritivo. Por quê? Porque cada ser, cada organismo, cada grupo de organismos tem a sua sensibilidade e a gente vai precisar proteger aquele grupo de organismos. Então, qual que é o paradigma certo? Cada uso da água tem o seu valor máximo permitido adequado, o seu critério de qualidade de água adequado. Outro paradigma errado: águas não potáveis são sinônimos de águas contaminadas. Águas não potáveis podem ser naturais, não requerendo ações de controle de poluição, mas elas precisam de tratamento. Uma água, por exemplo, que contém alto teor de arsênico natural, ela não é uma água contaminada, eu não posso multar a rocha. Não há como multar a rocha, não é? Não tenho culpa se tem cromo, se tem arsênio, mas isso não significa que eu posso beber, tá certo? Então, águas não potáveis podem ser naturais, e vão ter que ser tratadas para os seus diferentes usos. Critérios de qualidade de água são fixos, imutáveis, uma vez determinados na lei, nunca vão mudar. Não é verdade. Critérios de qualidade de água, eles são dinâmicos, as legislações devem permitir essas atualizações de forma ágil e elas, com certeza, esses valores variam de país para país. Tem que variar mesmo, por causa das condições de exposição,
se vamos considerar 2,5 litros de água, se vamos considerar 2 litros, 60 quilos, 70 quilos, qual é o dado toxicológico adotado pelo país, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, conforme isso avança, a ciência avança, esses critérios podem ficar maiores ou menores. Podem ser maiores, porque pode ser que a gente tenha tido que adotar valores de incerteza muito grandes no cálculo do critério, e hoje, como a gente tem muito mais informação a respeito, a gente não precisa colocar aqueles valores tão grandes. Imagina que eu coloquei na legislação um valor que foi derivado por computador, por um programa de predição. Eu coloquei um fator de incerteza de 10 mil. Depois que eu tenho todos os dados, pode ser que aquele valor vai ser muito menor. E isso não significa que eu não deva levar isso em consideração, tá certo? Às vezes eu nem conseguia ter método analítico que chegava naquele número tão baixo, e agora eu posso colocar um valor que pode ser utilizado e usado para o monitoramento de fato. O que eu acabei de falar é isso que eu vou falar agora, já, de novo. Quanto mais restritivo, melhor para a saúde e para o meio ambiente? Não necessariamente. O padrão deve ser o mais preciso possível. Se eu puder ficar abaixo daquele padrão, está ótimo. Mas eu não devo gastar uma fortuna, milhares e milhares de reais, para fazer um tratamento para atingir um número que não tem significado para a proteção de nada. Poderia estar gastando esse dinheiro para procurar outros compostos que podem ter naquela água, e muito provavelmente tem, e que necessitam de recursos financeiros para serem investigados. Então, o padrão, na minha opinião, ele deve ser o mais preciso, obtido com a maior quantidade de dados possíveis, tá? E quanto menor o padrão, mais perigoso o composto? Não. Por exemplo, no caso do fenol, o valor que existe, que está na nossa legislação, no CONAMA, por exemplo, 357, é um valor super baixinho, que tem a ver o quê? Quando as águas são tratadas com cloro, se tiver compostos fenólicos, vai formar esses compostos que ficam com um gosto, organoclorados, que ficam com gosto na água, cheiro e gosto na água, e o ser humano tem a capacidade de perceber esses compostos em baixíssimas concentrações. Então, aquele fenol só precisa ser aquele valor lá que está no CONAMA se aquela água bruta estiver sendo usada para consumo humano após coloração. Senão, ele poderia ser maior para garantir os outros usos da água. E o mais importante, que eu acredito que é essa última, né? Também um paradigma errado, achar que porque não está na lei não significa que a mesma não é importante. Isso até vale para muitos dos países que têm um monitoramento abrangente da qualidade da água. Nunca vou me esquecer o que uma amiga minha, da EPA, eu mandei a nossa lei para ela dar uma olhada, nossa lei de potabilidade, e ela falou que interessante, eu não sabia que no Brasil não tinha berílio na água. Eu disse, mas por que você está perguntando isso? Ela falou, porque não tem berílio na sua lei, e eu assumo que vocês fizeram um levantamento de todos os metais das águas do Brasil e descobriram que o berílio não era um problema, por isso não colocaram na lei. Nada a ver, não colocou na lei porque a gente não copiou de algum lugar. É assim que os nossos valores em geral eram no passado. As nossas substâncias eram inseridas na legislação. Mas, na verdade, a gente teria que estar sempre considerando inclusão de novas substâncias ou exclusão de novas substâncias em função de um monitoramento ambiental que desse subsídio para a regulamentação, coisa que o Brasil não tem. O IBAMA não tem, o meio ambiente não tem, São Paulo tem, mas muito pouca coisa nova. Normalmente São Paulo faz um bom trabalho, mas sempre analisando as nossas águas em função das substâncias químicas que estão na lei. E aí a gente nunca consegue saber que substâncias a gente está realmente expondo os nossos animais, as nossas plantas e os seres humanos. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Só fazer um comentário que substâncias carcinogênicas,
as regras são diferentes. Eu não abordo isso no nosso curso porque é um tema bem mais pesado, mais complexo, mas se alguém tiver algum interesse em saber como elas são feitas, no livro de potabilidade nós temos isso, tá? Como isso é abordado. No final dos nossos slides aqui também faço algumas, coloquei o que a WHO fala sobre as substâncias carcinogênicas, mas isso não é parte da nossa aula, do nosso tema que a gente vai discutir e aplicar no nosso trabalho.